Leão, sejam bem-vindos aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda. Essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura geral e atemporal. Geral porque ela serve para muitas pessoas de Leão, assim como para os vários posicionamentos de Leão que você possa ter no seu mapa. E atemporal porque ela conta a partir do momento em que você chegar aqui e não a partir do momento em que ela foi gravada. Nessa leitura a gente vai dar uma olhadinha no coração da questão, ou seja, o assunto mais importante para você nesse momento, o que está por trás disso, na raiz da questão. Vamos dar uma olhadinha nas suas forças, nos seus desafios, qual o aprendizado que tudo isso está trazendo para você, quais são os conselhos que o tarô tem, qual o possível desfecho, e ao final você pode fazer 3 perguntas ao tarô que eu respondo com sim, não, talvez e um pouquinho da energia de cada carta. Lembrando que é uma leitura geral e se você tem interesse em fazer uma leitura particular, tem como entrar em contato comigo aqui no box de descrição do vídeo. Antes da gente começar, quero pedir a você que deixe o curtir aqui nesse vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, beleza? Vamos lá. Leão. No coração da questão, o carro. E no fundo do maço, um 4 de copas. Você sabe exatamente onde você quer chegar nesse momento, Leão. E eu sinto que você não vai aceitar distrações, porque o seu coração, a sua mente, toda a sua energia está sendo colocada em alguma coisa que você já escolheu, de alguma maneira. Então, tem um movimento à frente, tem uma energia te levando para onde você quer estou fechada para balanço, tipo, não quero o que você está me oferecendo porque eu já tenho demais para lidar nesse momento. Então pode ser inclusive que para que você consiga atingir aquilo que você quer, você meio que esteja se isolando um pouco, né? Deixando um pouco de lado a socialização ou até não aceitando propostas que não estejam de acordo com aquilo que você deseja nesse momento, com o seu caminho, com o seu objetivo. É como se você estivesse numa fase mais seletiva, tá? Que não é qualquer coisa que você está deixando adentrar o seu espaço, tá? Até porque eu sinto que é justamente para que você não saia da rota, não se perca de vista, sabe? O que mais aqui no coração da questão? Rei de ouros invertido. Pode ser que você esteja com uma preocupação em relação aos seus investimentos ou em relação à sua segurança material. Pode ser que você esteja com algumas pendências financeiras que você precisa resolver nesse momento. E pode ser também que você esteja sentindo que aquilo que você tem, aquilo que você já conquistou, está precisando de mais vitalidade nesse momento. É como se fosse assim, eu preciso fazer alguma coisa primeiro, para não perder aquilo no que eu já investi e também para ousar um pouco mais. Aqui também, para algumas pessoas, essa energia aqui pode ser uma energia que tenta distrair a gente do nosso caminho porque quer manipular através do dinheiro. O rei de ouros invertido, muitas vezes é uma energia de sovinice, é uma energia de extremo controle com o dinheiro, é aquela energia de não, o dinheiro é meu, eu não vou dar para você fazer isso, a não ser que você faça exatamente do jeito que eu quero. Isso se a gente estiver falando de uma energia que está fora de você. Se for uma energia que está dentro de você, pode ser você sendo meio que pão duro e consigo mesmo, sabe? Tipo, eu não mereço isso, então eu não vou me dar.
Pode ser uma visão meio que de falta, de pobreza, sabe? Não que isso de fato exista, mas pode ser uma mentalidade, né, de que eu não consigo a abundância que eu quero, ou eu não tenho a abundância que eu quero. É uma insatisfação com aquilo que você tem, mas ao mesmo tempo também é uma energia muito contrária à prosperidade. Eu não estou conseguindo achar exatamente a palavra aqui. Vamos ver a raiz da questão. O que está por trás disso? Alguma conquista que você teve com 6 de paus, um momento em que você sentiu que as coisas estavam funcionando e que você estava com o seu talento em destaque, que trouxe extrema alegria para você, trouxe, é como se fosse um pedido realizado, realmente um momento, para mim é tipo assim, um momento de glória aqui, um momento de muita satisfação, não só porque de alguma maneira você se destacou, mas também porque esse destaque trouxe para você aquilo que você desejava. Me dá mais uma carta para ligar o coração da questão, a raiz da questão, por favor. O eremita invertido. Provavelmente você saiu de uma fase de reclusão com mais sabedoria e resolveu se colocar mais à mostra, mais em destaque aqui. Mas ao mesmo tempo, quando o eremita invertido vem, ele muitas vezes fala que a gente não tem a capacidade de se sentir bem com nós mesmos, sabe? É um não gostar de ficar só. Muitas vezes até um medo de não ter dentro de si as respostas que você precisa, uma falta de confiança, uma imaturidade. A gente tem 2 cartas aqui que estão invertidas e que me falam de uma incerteza. Vamos continuar. À medida que a gente for continuando, a gente vai tendo mais clareza sobre isso. Quais são os desafios para Leão? O imperador, estar no comando pode ser desafiador para você. Pode ser que seja difícil você tomar suas próprias decisões porque alguém está com o poder e não é você, ou pode ser que você esteja patinando, né, numa posição em que você agora precisa tomar todas as decisões. Pode ser que esteja sendo difícil assumir muitas responsabilidades, se planejar, às vezes cuidar de muitas outras coisas. Só um minutinho. Vamos continuar então aqui vendo seus desafios. Leão. Cinco de espadas. Conflitos. Eu tô sentindo que aqui com essas 2 cartas, e aqui tem um pendurado no fundo do maço também. Talvez esteja sendo difícil você encontrar uma maneira nova de lidar com conflitos, de organizar algum tipo de bagunça ou de liderar pessoas que têm ou uma mentalidade
que não é uma mentalidade voltada para o bom trabalho em grupo, ou pode ser que seja uma equipe ou até mesmo a sua própria família que esteja muito bélica, vamos dizer assim, nesse momento muito desajustada, com pequenas brigas, com conflitos, com diferenças de opinião que precisam ser conciliadas, mas que de alguma maneira você não consegue enxergar como você vai fazer isso, tá? Eu não estou sabendo lidar com todos esses conflitos que estão acontecendo à minha volta. Aqui também, se isso não está ressoando para você, também pode ser uma dificuldade de lidar com a sua própria dúvida em relação ao quanto você tem de poder e o quanto você pode fazer por si mesmo, sem precisar das outras pessoas. Porque essa energia do Rei de Ouros aqui no coração da questão, às vezes também dá a sensação de que a gente tem uma dependência de algo que nos dá essa sustentação, ou de uma pessoa que nos dá um dinheiro, né? Ou a pessoa que é vamos dizer assim, a empregadora, né? Que é quem paga nosso salário, ou então um pai, né, porque é uma energia masculina, um pai que controla muito o dinheiro, ou que fala, não, se você não seguir o meu caminho, eu vou deserdar você, sei lá, nem sei se isso ainda existe, ou se isso acontece em filme, mas enfim. Eu sinto que tem algo aqui que é como se fosse uma energia contrária à sua estabilização econômica, que você precisa olhar, né? E eu sinto que isso pode criar não só conflitos em torno de você, com as pessoas que estão em volta de você, mas pode criar também um conflito interno de você sentir que você não tem a capacidade de lidar com o poder, né? Porque o imperador desafiado, ele pode estar realmente com bastante dificuldade em tomar atitude, em agir, tá? Vamos ver quais são as suas forças, Leão. Quais são as forças para Leão? As de espadas invertido. No fundo do maço, 2 de copas. Opa, desculpa, 2 de paus. 2 de paus. Eu sinto que o Ás de espadas e o 2 de paus aqui estão me falando que uma das suas forças é você saber planejar as coisas de maneira criativa e não da maneira... Eu estou querendo usar a palavra tradicional, mas não é exatamente tradicional. Pré-estabelecida. É como se fosse assim, onde as pessoas vão buscar isso cartesianamente, eu vou por outro lado, eu vou pela criatividade, eu vou pelo inusitado, sabe? Então eu sinto que é a capacidade de você surpreender por pensar absolutamente diferente do que as outras pessoas pensam. O que mais? O que eu falei anteriormente, assim, esse pajem é um pajem de espadas, é um pajem curioso e é um pajem também que tem esse interesse por novidades, no sentido de não, eu não quero estudar o que todo mundo estudou, eu quero estudar uma outra coisa totalmente diferente. O que você tem aí para mim? Então, assim, é um buscar conhecimentos que muitas vezes outras pessoas não têm. Aqui também, esse pajem de espadas está me falando de uma força de você saber comunicar as suas
as suas ideias de maneira empolgada, que passam uma sensação de frescor, de jovialidade, de novidade, sabe? Então eu sinto que você tem nesse momento, uma das suas maiores forças é mostrar o novo, apontar o novo. É como se fosse alguém que trabalha com tendências, né? Então é tipo assim, nossa, aquilo é uma tendência, aquilo vai bombar dali a 2, 3 meses ou dali a 2 anos, então vamos investir nisso. Eu não vou investir naquilo que todo mundo está investindo agora, eu quero algo completamente diferente. Então essa sensação de estar sempre em busca do que é vanguarda, do que não é o usual, é algo muito forte para você nesse momento, que você pode usar para colocar aí esse seu carro num movimento e numa estrada que poucas pessoas vão estar junto, entendeu? É tipo, essa estrada só eu tô indo, então quando eu chegar lá o prêmio vai ser meu, somente meu, todinho meu, sabe? Qual é o aprendizado que Leão tem nesse momento? Olha a lição. 2 de espadas e no fundo do maço, no fundo do maço aqui a gente tem a carta dos amantes. É um aprendizado de escolher as parcerias, é um aprendizado de saber exatamente quem pode seguir com você e quem fica para trás, ou quem você não escolhe. Mas muitas vezes aqui também é um aprendizado da gente fazer escolhas mais conscientes, né? Porque o 2 de espadas fala sobre uma indecisão muito grande. E a carta dos amantes fala sobre a gente decidir com o coração aquilo que a gente sente que vai estar mais em alinhamento com a nossa felicidade. Então eu sinto que muito do seu aprendizado nesse momento é você saber tomar as suas próprias decisões. E é um dos desafios, porque o imperador desafiado aqui, eu sinto ele com pouca confiança de assumir as rédeas, de levar esse carro aqui adiante, sabe? Não precisa ser exatamente uma inabilidade de fazer isso, pode ser só insegurança de repente ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Vamos ver quais são os conselhos. Opa, já saiu um conselho aqui para Leão. 2, na verdade. 3. Opa, peraí. Rei de espadas, e por trás do rei de espadas nós temos 2 cartas invertidas, o 6 de espadas e o Ás de ouros. É interessante isso aqui, porque é um conselho de você agir mais racionalmente em relação às suas finanças, e isso a gente tem aqui, né? A gente tem algum problema relacionado a como você está gerindo os seus recursos ou a como você está conseguindo os seus recursos, né? Se esses recursos estão fluindo bem ou se estão sendo de repente presos por alguém, ou se você os tem, mas não está sabendo utilizar. Então, eu sinto aqui que tem determinadas coisas que você pensa a respeito do dinheiro que precisam ser repensadas, que precisam ser vistas de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais racional, inclusive com mais informação e talvez até buscando o aconselhamento de alguém que entenda melhor disso que você. Porque o rei de espadas, ele sempre sinaliza uma pessoa que é expert em alguma coisa. Então pode ser que nesse momento o conselho seja, se você não está sabendo lidar com as suas finanças, se você está com problemas para passar por alguma fase difícil, busque ajuda de alguém que pode te aconselhar. E essa pessoa não precisa ser um especialista em economia, pode ser simplesmente alguém que você conhece na sua vida e que administra bem os próprios recursos, e você ir lá e falar, pô, me ajuda a fazer uma planilha para eu poder gastar bem o meu dinheiro e aplicar bem o meu dinheiro,
ou fazer os meus recursos me levarem até onde eu quero chegar, tá bom? O que mais aqui de conselho? Pagem de paus. Esse conselho é um conselho que eu sinto muito no campo da empolgação, no campo da curiosidade, da experimentação. Então é como se fosse assim, olha, tente coisas novas, não fique muito se restringindo àquilo que você já sabe fazer bem. Tente fazer se proponha a fazer outras coisas que você não sabe. Porque isso é como se fosse assim, isso é como se ligasse uma chave dentro da gente e que faz toda uma engenhoca de criatividade começar a rodar a nosso favor. Então, quando você, por exemplo, começa a fazer, tem um hobby, essa é uma carta que fala muitas vezes para a gente ter um hobby, para a gente aprender algo absolutamente fora da nossa área de atuação, também é interessante, porque são coisas que fazem com que a nossa cabeça meio que pense ao contrário do que ela está acostumada a pensar. Então, e isso traz mexe com todo o nosso ser, tipo, eu preciso entender isso, então de onde eu vou tirar a energia para fazer isso, né? É como se fosse um conselho para você se arriscar mais, ousar mais, tá? Não ter medo de se jogar em novos desafios, tá bom? Confiar mais que você tem a capacidade de aprender coisas novas, tá bom? Vamos ao possível desfecho. Como é que essas energias se resolvem para Leão aí nos próximos dias? Três de paus. Eu vejo você aproveitando algumas oportunidades que vão surgir para você. E eu sinto que essas oportunidades você está abrindo aqui, ó, com as suas forças. Porque o 2 de paus, perdão. O 2 de paus e o Ás de espadas invertido estão me falando que você vai criar situações, vai criar soluções, na verdade, tão criativas, tão fora da caixinha, tão absolutamente inovadoras, que elas com certeza vão resultar em grandes oportunidades para você aqui no futuro, tá? Confia. O que mais no possível desfecho? Oito de copas invertido. E um Ás desculpa, um 4 de ouros aqui. Pode ser que você venha a se arrepender de algum investimento ou de alguma situação que você deixou para trás. Talvez, inclusive, você tenha que voltar para analisar alguma coisa, É um voltar atrás para ver onde foi que você errou, vamos dizer assim. E a gente, apesar dessa ser uma leitura atemporal, a gente está entrando agora em Vênus retrógrada. Vênus faz com que a gente volte na memória ou volte a analisar algumas situações do passado relacionadas a aquilo que a gente gosta de fazer, as pessoas que a gente ama, mas ao mesmo tempo também Vênus fala sobre finanças. E o 4 de ouros fala sobre primeiras conquistas. Então talvez você sinta que tem algumas coisas que você precisa olhar do teu passado para que você possa aproveitar essas oportunidades aqui com mais consciência, com mais maturidade, tá? E pode ser que você tenha que lidar com um arrependimento de alguma coisa que você deixou para trás e que agora você sente falta, mas tem muita coisa nova para você explorar aqui, tá?
Agora chegou o momento de você fazer 3 perguntas ao tarô, Leão. Eu recomendo que você pause o vídeo, escreva essas 3 perguntas no papelzinho, deixe um espaço para você depois anotar as respostas. Lembrando que eu vou responder com sim, não, talvez e um pouquinho da energia de cada carta. Eu te espero aqui. Pausou, voltou. Vamos lá. Primeira pergunta de Leão. Talvez, eu não estou conseguindo dizer nem sim nem não aqui, é um talvez. Esse talvez está me falando sobre determinados comportamentos que têm que ser deixados para trás, que são comportamentos que você sabe que dão sempre o mesmo resultado e esse resultado nunca satisfaz você. Então, enquanto você insistir nesse tipo de coisa, insistir em fazer as coisas da maneira como você sabe que não funciona, é não. Se você mudar a maneira como você faz isso, é sim. Mas por enquanto é um talvez, porque depende de como você vai encarar aquilo que você sabe que é ruim para você. Segunda pergunta de Leão. É um não, e eu sinto que tem muitas coisas que você já superou emocionalmente, mas mesmo assim ainda não sente que é como se fosse assim, eu sinto que eu já superei, mas eu não acho que eu posso seguir em frente. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas é como se fosse uma vergonha de admitir que algumas coisas já ficaram para trás e que você tem o direito de seguir em frente. Estão me vindo algumas situações aqui, como, por exemplo, quando às vezes a gente tem uma vergonha de ter sobrevivido a alguma situação em que outras pessoas não sobreviveram muito bem. Então, mas de qualquer maneira eu estou sentindo que é um não, e é um não que pede que você termine algum processo de luto que você tem, porque eu estou sentindo que é algo que não tá bem resolvido ainda, tá? E a terceira pergunta é um sim, e esse sim fala sobre cura emocional. Eu estou sentindo principalmente aqui fazer as coisas com o coração, ter a inteligência emocional para entender o seu momento e o momento das outras pessoas, mas principalmente agir com maturidade, tá? Leão, eu espero que você tenha gostado da sua leitura, lembrando que é uma leitura geral. Se você tem interesse em fazer uma leitura particular, tem como entrar em contato comigo aqui no box de descrição do vídeo, tá? Eu estou desejando para você que essa semana flua de maneira positiva e a gente se vê numa próxima.